Olá! A gente vai continuar o programa anterior porque as pessoas ficaram muito interessadas, tá? Então, logo depois da vinheta, não saia daqui que eu vou falar dos outros tipos de origem que você pode estar representando e trazendo alguns problemas para sua vida e você não sabia só por fazer parte. Não saia daí! Recapitulando o programa anterior, nós falamos da ancestralidade portuguesa, que são os desbravadores do nosso país, trouxeram progresso, né? Mas trouxeram muita violência. Falei um pouquinho da história dos bandeirantes, falei da história indígena, que às vezes as pessoas não se sentem merecedores, roubos de terra, e gente, isso acontece até hoje. Se você vê as notícias do povo indígena, ali nas regiões lá da Amazônia, aonde tem do Pantanal, ainda tem estruturas de abuso e do povo branco querendo tomar o que é deles. Então, às vezes, se você tem problemas de imóvel, você compra os imóveis sempre com problema, dá uma olhada se você não tem ancestralidade indígena ou ancestralidade mineira. A ancestralidade mineira, eu tenho ancestralidade mineira. Como que funcionava há uns 300, 400 anos atrás? Eu quero comprar suas terras. Eu não vou vender. Era 2 tiros na testa e levava embora. No Paraná também tem esse inconsciente de posse de terra. Eu sou de ancestralidade mineira e paranaense, pelo amor. Não, mas tudo bem. A minha mãe, né, da minha mãe, meus avós, por parte da minha mãe, são de origem mineira. A minha avó era de origem de Espírito Santo, mas aí acabou indo para Minas. Eles se casaram e moravam em Juiz de Fora. Depois acabaram indo para Londrina, no Paraná. E depois, quando a minha mãe já tinha nascido, tinha 6 anos, vieram aqui para São Paulo e aqui ficaram e permaneceram aqui, né? Mas a gente carrega as raízes. Então, agora eu vou falar das raízes que faltaram, tá? Principalmente a africana e as europeias. Que tem um ponto de ligação entre as duas. Você fala assim, não tem? Tem. E vocês vão entender. Estou falando do inconsciente coletivo desses povos no Brasil. Só que alguns superaram as dificuldades, outros não. Então, a ancestralidade africana é a coisa mais triste que existe. O Brasil tem 524 anos que o Brasil foi descoberto. Desses 524 anos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês, 388 anos teve escravidão nesse país. E apenas 136 anos que foi promulgada a Lei Áurea. Por que eu tô falando isso, gente? É muito pouco tempo. É muito pouco tempo que foi promulgada a Lei Áurea. Até hoje, esse povo sofre muito. Eu pego muitas pessoas de origem africana que não se sentem merecedoras de ter o que tem, porque estão honrando os ancestrais que foram escravos. E muitas vezes nas constelações, o que eu faço? Eu faço eles se conectarem com a mamãe África, que ficou lá na África, e lá tinha riqueza, lá tinha prosperidade, aquelas roupas lindas, coloridas, de cetim. Então a gente vai quebrar esse padrão de escravidão, de senzala, que 388 anos mancharam a história do nosso país. Tá? É muito triste, mas é verdadeiro. Ó, aqui tá a pessoa, só para vocês saberem. Aqui tá o padrão de repetição, os ancestrais dando mão para o país de origem, tá? Então tá todo mundo aqui, preso aqui. Então, agora nós vamos falar dos europeus, que não são os portugueses. Vieram primeiro os holandeses, que vieram lá na região do Nordeste, tá? E esses foram os primeiros ali europeus que não portugueses a virem para cá. É claro que vieram outros povos e foram vindo, né, gente, para construir. Veio também um povo, principalmente aqui no estado de São Paulo, temos cidades, né, que foi feita pelos povos ingleses,
Por exemplo, mesmo Olambra é uma cidade que foi colonizada pelo povo holandês. Eu estou falando dos holandeses que vieram lá por 1600, da época da cultura de cana-de-açúcar, e que ficaram no Nordeste. E eles procriavam com os índios, né? E criaram ali o seu povoado. Então, qual é o inconsciente coletivo que tem ali, né? Dali a gente tem um inconsciente coletivo de conexão, de misturando esse indígena que tinha esse roubo de terras com o europeu que chegava aqui para tomar posse do que era deles. Então, isso não é legal. E aí a gente vem para os que vieram, os imigrantes que vieram para ocupar o lugar dos escravos. E aí eu vou falar que a minha origem praticamente está toda conectada a eles. Porque, embora os espanhóis tinham alguns que vieram junto lá atrás com os portugueses para colonizar, a grande massa de espanhol que veio para cá veio junto com os italianos, com os alemães, com os suíços, com os austríacos, com os japoneses que também vieram para cá. Veio todo mundo ocupar o lugar dos escravos nas lavouras. Uma grande massa de italianos. Mas, olha só, no mesmo navio que veio os italianos, na minha família veio meu bisavô que era suíço, minha bisavó que era alemã. E veio também os italianos juntos. Todos eles vieram juntos para cá. No caso da minha avó materna, o meu bisavô espanhol, que é o bisavô Camilo, ele veio, que é Gonçalves com Z, esse meu bisavô veio para cá para construir estrada férrea. E ele veio para Espírito Santo, que era uma estrada férrea ligando o Rio de Janeiro à Vitória. Então esse meu bisavô veio para cá. Na mesma época, tá? Que vieram as pessoas para ocupar o lugar dos escravos. Mas qual a diferença do inconsciente coletivo do povo africano com esse povo? Alguns se permitiram ser escravizados porque era um segundo tipo de escravidão. Eles recebiam salário e eles eram obrigados a comprar as coisas deles apenas na venda da fazenda. Então, o dono da fazenda, ele até dava moradia para os caras, mas eles tinham que pagar pela casa deles. Eles podiam plantar as roças deles ali, mas tinham que comprar produtos que só vendia na venda. Então, o salário inteiro deles ia para pagar a venda. Era escravidão do mesmo jeito. Teve alguns que eram muito espertos, como o meu bisavô, que virou fazendeiro. Ele saiu dessa condição de semi-escravidão e virou fazendeiro. Mas teve uns que não, que viveram análogo à escravidão ainda. Então, o que acontece? Esse inconsciente coletivo de desvalorização, de você permitir ser abusado pelo outro, todas essas origens aqui no nosso país tem um pouco. Mas muitos sublimaram isso. Então, teve o povo, por exemplo, alemão, que até trabalhou um tempo nas fazendas e eles acabaram juntando um dinheiro e acabaram descendo para o sul desse país e são responsáveis pela produção de vinho brasileiro que hoje, juro por Deus, que por hoje tem alguns vinhos que são melhores do que os vinhos produzidos na Europa. Vá para a região de Bento Gonçalves, Gramado, vai fazer um tour lá nas vinícolas. A qualidade das uvas. E teve outras culturas que não tinha no Brasil. O Brasil era praticamente café com leite e cana-de-açúcar só. E a terra estava cansada. Então, através deles vieram outras culturas. Nós vamos pegar o povo japonês, que introduziu a cultura dos grãos aqui, feijão, arroz.
O arroz e feijão que você come, né? Quem trouxe para cá foi os japoneses. Então, todas essas culturas, elas carregam o país de origem. Nesse livro aqui tem para você se autoatender. E ainda estou esquecendo dos árabes e dos judeus. Os judeus, alguns vieram junto com o pessoal para povoar esse país lá na época da colonização, mas grande parte veio fugido da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos também o povo, tá? Do povo árabe, que veio aqui introduzir um mercado aqui, que tinha os mascates, os turcos, libaneses, sírios. Então o que acontece? O nosso país é uma miscelânea de povos. E isso é interessante. Então esse livro, Autoconstelação Familiar, uma jornada para a cura da sua alma, se você digitar aí no Google, tem várias livrarias que tem ele, você tem a oportunidade aí no dia 31 de julho, aí depois eu falo mais, que vai ter uma palestra no Consciência Cósmica e você pode comprar ele com um valor diferenciado. Esses livros todos, esse livro principalmente, você pode se autoatender com todos esses problemas. Agora vamos aos recadinhos da semana. Essa semana, gente, a gente vai ter constelação familiar amanhã, terça-feira, e na quinta-feira em grupo. Na sexta-feira, caso você queira, é só pré-agendado, eu atendo presencial no Flor e Essência. E caso você queira passar no metrô Santa Cruz, que é onde eu tenho outro consultório, precisa agendar com a Jéssica. Só mandar um oi no WhatsApp que aparece na tela e clicar lá em Constelação Familiar, falar com Jéssica e ela passa tudo para vocês. Você tem que falar, sou telespectador da Astral TV, que você ganha um mega de um desconto para passar numa constelação comigo. Beijos!